Olá meus amigos, eu sou Jefferson Araújo e este é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Em abril completou um ano desde que a famosa Catedral de Notre-Dame em Paris foi incendiada. Apesar de discordar profundamente da teologia católica romana, aquele episódio é uma representação física do que está acontecendo espiritualmente com o cristianismo. Sim, a identidade cristã está sendo consumida pelas chamas da pós-modernidade. Sem dúvidas, vivemos em uma época desafiadora para a igreja. Não significa que em épocas anteriores não houvessem dificuldades, mas que os desafios de hoje são diferentes, embora resgatem elementos do passado. A identidade cristã está ameaçada. Falar em tradição religiosa tornou-se um discurso de extremistas, fanáticos, conservadores ou, para ser mais atual, fundamentalistas. Muitos cristãos estão sucumbindo às pressões pós-modernas, abrindo mão dos seus princípios ou então relativizando valores absolutos na tentativa de adaptá-los à cultura atual. É semelhante ao que aconteceu com os israelitas ao chegarem em Canaã. Observe o relato. Depois que toda aquela geração de Josué e Calebe foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. No lugar de se tornarem instrumentos de transformação do que estava corrompido na cultura de Canaã, os israelitas foram transformados por ela. Assim houve uma corrupção quase generalizada, que só era estancada quando o povo de Deus clamava e Deus levantava um juiz para libertá-los. E é justamente a preocupação manifestada por Manoá, pai de Sansão, um dos juízes, que nos ensina a importância da identidade numa época de corrupção. A pergunta que ele fez ao anjo comissionado para anunciar o nascimento e a missão de Sansão é extremamente reveladora. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O casal, ao perceber que o filho tinha sido escolhido para uma missão especial, entendeu que o modo de viver, ou a identidade do menino, estaria diretamente ligada ao propósito de Deus para ele. Manoá sabia que os verdadeiros servos de Deus têm um estilo de vida diferente. Veja o comentário do pastor Douglas Reis no livro Paixão Cega. A consciência sobre a relação entre identidade, quem sou, e a missão, como devo viver, é fundamental para se assumir uma postura coerente numa época desafiadora para a identidade dos cristãos. Nosso tempo é marcado por uma divisão fragmentária da realidade. O homem moderno vive dividido entre os campos aparentemente antagônicos dos valores e da razão, como se a crença servisse apenas como um consolo, sem necessariamente corresponder à realidade. Esta é uma observação muito importante, afinal os lugares que frequentamos, as leituras, os hábitos alimentares e até o tipo de entretenimento ajudam a moldar a nossa identidade. O alemão Karl-Heinz Stockhausen, que inspirou grandes artistas da música contemporânea, disse: Ao revolucionar nossa maneira de ouvir, a música eletrônica pode revolucionar nossa maneira de viver. Tal afirmação, sem medo de errar, pode ser atribuída a qualquer expressão cultural. Charles Colson e Nancy Pearce dizem que a maneira como definimos a arte tem o poder de modelar a nossa cultura. Ou seja, não vivemos no vácuo, somos afetados pelo meio. Aliás, a compreensão de que há uma relação entre tradição, identidade e estilo de vida tem sido apresentada inclusive por antropólogos. Veja o que diz Roberto da Mata, conhecido antropólogo brasileiro. Sem uma tradição, uma coletividade pode viver ordenadamente, mas não tem consciência do seu estilo de vida.
E ter consciência é se situar diante de uma lógica de inclusões necessárias e exclusões fundamentais, no exaustivo e muitas vezes dramático diálogo entre o que nós somos ou queremos ser e aquilo que outros são e, logicamente, nós não devemos ser. Antes de virar cristão, por exemplo, eu gostava de hip hop e o meu estilo de vida era determinado pela tradição do grupo com o qual eu me identificava. Roupas largas, brincos, anéis, colares e pulseiras, além de falar muito palavrão. Confirmando a conclusão de Da Mata, Kenya Kemp, mestre em antropologia social pela Unicamp, apresenta o seguinte raciocínio sobre a forma de se vestir. As vestimentas que usamos não são apenas utilitárias, servindo para nos proteger do frio ou do calor. Elas são carregadas de simbologias sociais. Por meio delas, comunicamos nossa posição social, nossa identidade, nossos estilos de vida, nossa condição emocional. Apesar de tudo isso parecer óbvio, muitos cristãos acreditam que amar Jesus é o suficiente, ainda que no dia a dia o comportamento contrarie verdades absolutas que a Bíblia ensina. Há cristãos fazendo sexo antes de casar, vivendo na prática da homossexualidade, assistindo conteúdos indevidos e até diminuindo a autoridade da Bíblia como regra de fé e prática, imaginando que a mudança cultural impõe uma transformação na religião cristã. Tenho dito que os cristãos de hoje sofrem de esquizofrenia espiritual. E para você compreender melhor o conceito, preste atenção no artigo Esquizofrenia Social, escrito pelo padre Gabriel Vilaverde em 2017. Vivemos numa época onde querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos, sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis e delicados e com trejeitos, como se fossem mulheres. Uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida já tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida. Mas um menor de 18 anos não pode responder pelos seus crimes. Não há vaga para os doentes nos hospitais, mas há o incentivo e o patrocínio do SUS para quem quer fazer mudança de sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a homossexualidade. Mas não existe nenhum apoio deste mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver a sua heterossexualidade. E se o tentarem fazer, é crime. Ser a favor da família e religião é ditadura. Mas urinar em cima dos crucifixos é liberdade de expressão. Se isso não for o fim dos tempos, deve ser o ensaio. Portanto, a esquizofrenia aplicada ao contexto social e espiritual revela contradições nos discursos e até na prática. Há algum tempo, o pastor John Paulin já falava de uma existência esquizofrênica, na qual a fé afeta a vida por um curto período apenas, cada dia, seguida por uma existência essencialmente secular durante o restante do tempo. Talvez o exemplo mais claro e sincero da forma como os cristãos pós-modernos enxergam a relação entre a fé e a vida seja o caso da cantora Perla. Ela, que se diz cristã, mas decidiu ao mesmo tempo retornar ao funk, alega amadurecimento ao conseguir separar o trabalho da religião. Amadureci muito no gospel. Precisava desse tempo, mas minha carreira no funk sempre esteve ali. Hoje consigo dividir a fé da música. O problema é que isso pode ser qualquer outra coisa menos a verdade bíblica. Stanley Grenz diz que na relação entre Deus e o povo de Israel, ele não permitia nenhuma bifurcação entre a adoração no templo e a vida cotidiana. Concordando com o mesmo raciocínio, o autor do livro Ética, Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno diz que, na verdade, o Deus da Bíblia não se limita a propor dogmas de fé à adesão dos fiéis, mas proclama, antes de tudo,
normas imperativas de conduta a serem escrupulosamente observadas na vida, todos os dias. Infelizmente, essa não tem sido a regra de vida mais comum dos cristãos contemporâneos. Batistas, assembleianos, presbiterianos e outros estão sucumbindo às pressões culturais. Falando particularmente da realidade dos adventistas do sétimo dia, confissão religiosa a qual eu pertenço, além das contradições na conduta, a rejeição às crenças distintivas da igreja é cada vez maior. Crenças estas que determinam a própria identidade dos adventistas. Um estudo realizado pela Associação Geral com jovens adventistas universitários em 2013 confirma essa realidade. Observe que na parte inferior do gráfico, as crenças que tiveram percentual maior de indiferença ou rejeição são justamente aquelas que integram a mensagem do terceiro anjo e moldam a identidade e a missão da igreja, tais como o santuário celestial, a criação em 6 dias no passado recente, o dom profético de Ellen White, o juízo investigativo e que a igreja adventista é o remanescente dos últimos dias. Talvez por isso o pastor George Knight, usando palavras bem fortes, fez um importante alerta ao dizer que o adventismo do século XXI foi castrado. De acordo com ele, o nosso sucesso em dizer que somos iguais aos evangélicos fez-nos esquecermos de quem somos, daquilo que nos torna singulares e daquilo que traz sentido à nossa existência. Há muito tempo, Ellen White já havia antecipado essa condição esquizofrênica. Muitos conhecem tão pouco acerca da Bíblia que sua fé é instável. Removem os marcos antigos e as falácias e ventos de doutrina os levam para cá e para lá. A ciência, falsamente assim chamada, está minando os fundamentos dos princípios cristãos. E os que uma vez estavam na fé vão se afastando dos marcos bíblicos e se divorciam de Deus, enquanto ainda professam ser filhos seus. Sendo assim, é preciso ter muito cuidado com os discursos subversivos que parecem propor uma releitura mais cristocêntrica da Bíblia, mas que na verdade é humanista e antropocêntrica em sua essência. Estamos diante de uma infiltração sorrateira de pessoas que até podem ser bem intencionadas, mas negam os princípios absolutos da conduta cristã e violentam o âmago do adventismo. Como disse o pastor Michelson Borges, temos que prestar atenção nessa tendência e opor resistência a essa subversão do verdadeiro cristianismo. E como sempre peço, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para ser notificado, deixar o seu gostei e compartilhar esse e outros vídeos com seus amigos pelas redes sociais. Agora também nós temos uma novidade, um canal no Telegram. É só buscar Última Verdade Presente e lá nós sempre enviaremos os vídeos todas as vezes que publicarmos um vídeo novo no canal, já que nem sempre o YouTube notifica os inscritos. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas, por sua atenção e por suas orações. Um grande abraço e que Deus te abençoe poderosamente.